babilônico. Por outro lado, nós temos no Império Ocidental, lá no 7º século, o surgimento de uma religião, hoje mundial, chamada islamismo. Há, amados, um material muito interessante à disposição dos mais curiosos, que afirmam, segundo documentos de um ex-padre jesuíta chamado Alberto Riviera, que o islamismo foi influenciado e criado pelo catolicismo romano, com a intenção de usar a mão de obra árabe para conquistar Jerusalém e para travar e brecar o crescimento dos cristãos que não se submetiam e nem se sujeitavam a Roma. E curiosamente, o símbolo dessa religião é exatamente o símbolo que nós encontramos desde os primórdios e dos primeiros cultos na Babilônia. No próximo quadro, nós temos acesso então a esse império dividido, e você tem no ocidente Osíris, que é Tamuz no Egito, ou seja, Tamuz com o seu símbolo do tal, com o seu símbolo da cruz. No Império Oriental, você tem Ísis, Semíramis, a lua minguante gerando a estrela, o sol é uma estrela de quinta grandeza, a lua minguante gerando Tamuz, ou seja, Lúcifer recebendo adoração no seu lado feminino, no seu lado masculino. Ali nós temos moedas romanas antigas que provam o quanto essa simbologia foi forte e tremenda. E os símbolos na verdade falam daquilo que é intangível. Os símbolos na verdade representam muitas coisas que são ocultas àqueles que não conhecem profundamente o que está por detrás desses símbolos. Mas nós estamos vendo aqui no nosso ocidente a influência de Tamuz, no nosso oriente a influência de Semíramis. E agora eu quero que vocês observem exatamente o ponto que nós precisamos chegar. No Oriente, nós temos esse sistema religioso e nós temos um sistema político nascido ali. No Ocidente, nós temos também um sistema religioso, mas também um sistema político. Você tem aquela mesma cruz que foi representada como uma cruz com simbologia espiritual pelos antigos, agora como logotipo de um sistema político que matou e que oprimiu judeus e cristãos. E você tem no símbolo do comunismo, que numa primeira passada de olhos é uma foice e um martelo, a foice que simboliza a morte, o martelo que simboliza a destruição, mas numa análise agora com mais informações, você percebe que você tem a mesma lua minguante e a mesma estrela. E o que nós temos em comum aqui? Tanto a religião romana quanto a religião islâmica, assim como o sistema político nazista e o sistema comunista, todos eles perseguiram e massacraram o irmão mais velho e o irmão mais novo. Todos eles através da Inquisição, todos eles através agora das perseguições que nós temos visto tão divulgadamente, tão amplamente divulgado na mídia, nos países como Síria e Iraque. Você tem os nazistas matando mais de 6 milhões de judeus, assim como muitos cristãos, e você tem os comunistas matando e exterminando milhões de judeus e de cristãos. Quem será que está por detrás disso? Eu sou 4ª geração de cristãos na minha família. A primeira cristã da nossa casa foi a minha bisavó. Ela veio do leste europeu.
Ela passou em frente a uma igreja, ouviu um coral, gostou, entrou, se converteu. Uns anos depois disso, ela e um grande grupo de ucranianos, poloneses, letos, russos, mudaram para o Brasil, porque naqueles dias houve uma profecia, e ela dizia que do leste se levantaria um dragão vermelho, que acabaria com a liberdade religiosa dos cristãos. Parte da igreja no leste europeu creu nessa profecia e imigrou para muitas nações, entre eles o Brasil. Meus avós e bisavós fundaram uma colônia no interior do estado de São Paulo chamada Varpa. Ali plantaram uma igreja batista e passaram a vida plantando igrejas e pregando o evangelho. As gerações que não creram ficaram, em alguns anos, tanto a Ucrânia, quanto a Polônia, quanto a Letônia, foram invadidas pelo comunismo. O que aconteceu foi que só na Ucrânia, 7 milhões de pessoas morreram de fome. O mundo conhece o holocausto dos judeus, mas o mundo não fala do holocausto dos ucranianos, promovido pelos comunistas. 7 milhões de pessoas morreram de fome. Eu tenho o privilégio de ter hoje como amigo o pastor que pastoreou a minha bisavó. Ele está com 90 anos. E ele conta: vocês não têm ideia do que é o comunismo. Vocês veem essas bandeiras com martelo e foice flamejando pela nação e não sabem o que é o comunismo. Eu sei, porque 7 milhões de pessoas morreram de fome. Eu era criança. Os meus vizinhos caíam mortos no quintal e nós não tínhamos forças para enterrá-los. Nós não morremos porque eu comi grama do meu quintal. E naquele mesmo tempo, todos os pregadores do evangelho, todos os pastores, todos os cristãos foram perseguidos, e a liderança cristã foi aprisionada e enviada à Sibéria para morrer de fome e de frio. Ah, mas será que o nazismo teria algum vínculo com a igreja romana? Para aqueles que não sabem, o Papa Pio XII abençoou todas as empreitadas militares de Hitler. Hitler era católico e Hitler declarou: eu não fiz nada diferente daquilo que eu aprendi na igreja católica. Nessa foto que vocês agora têm no telão, é exatamente o Papa Pio XII e Adolf Hitler, porque a igreja católica ensinou que os judeus precisavam ser perseguidos e exterminados. Ai, mas o que Marx tem a ver com essas entidades, com esses principados, com essa cultura tão antiga? Amados, o livro dos islâmicos, eles negam completamente, ele nega completamente a divindade de Cristo. Eles veem Jesus como santo, assim como vem Maria. Na verdade, a Maria é muito mais importante que Jesus no livro do Alcorão. Só que qualquer líder religioso que tem acesso ao Alcorão sabe o que esse livro fala sobre Jesus. Então, na próxima foto, você tem o Papa polonês Karol Wojtyła, esse não, por favor, o do Papa, beijando o Alcorão. Se você avalia mais profundamente todo esse sistema de culto, você vai encontrar tantas similaridades entre o islamismo e a igreja romana que chega a assustar. São os mesmos símbolos. Agora, o que Marx tem a ver com esse lado mais oculto, com esse lado mais místico? Essa foto que agora nós temos no telão não é o apóstolo Hudson depois de um voto, deixando a barba crescer.
Aqui ele está mais bronzeado porque é uma pintura à tela, mas esse é Karl Marx. Karl Marx escreveu uma literatura que influenciou e transformou terça parte do globo terrestre. Karl Marx ficou muito famoso por ter escrito O Capital em 1867. Porém, ele escreveu outros livros, muito pouco se fala sobre os outros livros, mas um deles se chama Onalen. E eu quero ler uma pequena frase, um pequeno trecho dessa obra de Karl Marx. Ele diz assim: assim o céu eu perdi, e sei disso muito bem. Minha alma, que já foi fiel a Deus, está escolhida para o inferno. Nada senão a vingança restou para mim. Eu desejo me vingar contra aquele que governa lá em cima. Karl Marx era um judeu convertido ao cristianismo, assim como seu pai. Até os 18 anos ele chegou a estudar teologia. Depois ele se afasta do evangelho, ele muda de lado, ele escreve textos como esse aqui. Só mais um. Evaporações infernais se levantam e enchem meu cérebro, até que eu enlouqueça e que meu coração não mude dramaticamente. Vem essa espada, o rei das trevas a vendeu a mim. Mais um trechozinho. Pois ele está marcando o tempo e dando sinais, mais audaciosamente ainda eu executo a dança da morte. E eles também, Onalen, este nome soa como a morte, e soará até que não parem formas miseráveis. Alto, agora eu já tenho, se levanta da minha alma clamor como ar, e duro como os meus ossos, e ainda assim tu personificas a humanidade. Eu te poderei tomar pelo poder de minhas poderosas mãos, e esmagar-te com força feroz, enquanto o abismo se fende diante de mim, e tu na escuridão. Tu cairás no abismo, e eu te seguirei, gargalhando e sussurrando em teus ouvidos. Venha para baixo juntamente comigo, companheiro. Mais uma pequena amostra. Pereci, o meu tempo se esgotou, o relógio parou, a pequena construção ruiu. Logo abraçarei a eternidade e com um grito proferirei gigantesca maldição para toda a humanidade. Karl Marx, no livro Onalen. Com o que nós estamos lidando aqui, igreja? Com o que nós estamos lidando? O que está acontecendo na nossa nação agora? Nós temos escutado desde a década de 70, profetas do mundo inteiro, pisando nessa terra para declarar que o Brasil é um celeiro espiritual de missionários para as nações. O que está acontecendo exatamente agora em nossa nação? O que está acontecendo exatamente nesses meses aqui em nosso país? Nós estamos definindo o futuro. Nós estamos enfrentando uma força opressora que perseguiu Israel e que perseguiu a igreja. Nós temos visto hoje a nossa nação, dia a dia, fase a fase, etapa a etapa, sendo doutrinada e transformada numa nação marxista. Marx está sendo ensinado em todas as faculdades federais. Eles querem ensinar Marx nas escolas, para as nossas crianças. E só observe o que aconteceu com a igreja em todos os países onde eles conseguiram seus objetivos. O que aconteceu com a igreja na Coreia do Norte, a nação onde a igreja é mais perseguida entre todas as nações do planeta? O que aconteceu com a igreja na União Soviética? O que tem acontecido com a igreja em Cuba? O que está acontecendo com a igreja em todas as outras nações onde essa influência vem crescendo, onde esse fermento vem ganhando espaço? E agora, para fechar essa